Boa noite, pessoal. Que bom poder estar aqui com vocês. Já soube que meu amigo Caio veio aqui na noite passada e eu assisti online depois, porque eu estava já desde o ano passado com um evento agendado para final de semana. E nesse final de semana o Caio pôde vir aqui e apresentou uma mensagem excelente. Conversei com ele, foi muito bom. Então, como já faz alguns dias que a gente não se vê, eu queria relembrar a proposta da série e o motivo do tema de hoje. Nós temos uma série, quando a gente fala assim, razão, e eu gosto muito desse joguinho de palavras, é uma coisa que eu gosto. Uma palavra, uma expressão, que você pode olhar para ela de diversas perspectivas. Eu acho isso super interessante. Por exemplo, quando a gente pensa na palavra razão, a gente pensa no aspecto de motivos ou explicações, quando Pedro fala assim, estejais prontos para dar razão da vossa fé. Então a gente entende ali motivos, razões porque a gente segue essa fé. Mas razão também representa a faculdade mental que talvez distinga o ser humano de qualquer outro ser vivo. A nossa capacidade de julgar, de avaliar, de decidir. E tudo que está dentro desse pacote. Quando você pensa razão, você pensa um pacote. Um pacote ali que tem a ver com consciência, consciência da realidade, consciência de si mesmo, tem a ver com valor moral, tem a ver com vários, inclusive valores morais, foi o que o Caio falou com vocês. Tudo isso está dentro do pacote chamado razão. Então, a palavra razão, ela tem esse múltiplo aspecto que nós podemos trabalhar. E a série Razão é exatamente isso. É trazer não só argumentos para a fé, mas sim trazer para vocês uma nova forma de olhar a sua fé. De nós sairmos, e hoje o tema especial de hoje, especialmente o tema de hoje, vai abordar esse aspecto, da gente sair da forma de pensamento da fé, da religiosidade, da relação com Deus, que hoje está meio que já difundida no meio cultural religioso. Quando a gente pensa em nossa relação com Deus, na religião, nas igrejas, você vê as múltiplas formas de religião. E aí você vai entender como, pensando sobre o universo ser inteligente, é o universo inteligente ou não? Pensando sobre isso, nós vamos terminar a nossa conversa hoje refletindo sobre uma relação entre dois seres inteligentes. O que significa uma relação entre dois seres inteligentes? O que isso implica sobre a nossa fé? O que isso implica sobre como você vai se portar ao entrar naquelas portas para dentro? Tem toda uma razão, tá? E eu fico muito, mas assim, muito. Eu já sou um cara super empolgado. Meus amigos estão aqui, que me conhecem mais próximo, sabem que tudo que eu faço, sou empolgado, minha esposa diz que eu sou intenso, eu sou em tudo. Mas assim, algo me deixa muito empolgado, é eu pertencer a uma igreja que na minha visão, compreende de maneira bíblica a nossa relação com Deus. Claro que, infelizmente, até a nossa igreja, como eu digo igreja, a nossa cultura em geral, aos poucos tem assimilado alguns comportamentos que vão até de encontro àquilo que a gente tanto estudou. E a nossa relação com a fé, que eu quero dizer assim, vocês vão entender no final da mensagem, estou deixando aqui só a pitada do início para vocês aguardarem o final. Mas a curiosidade vai ser, o que isso tem a ver com o universo, Rafael? Então, para começar a nossa conversa, eu queria apresentar para vocês essa imagem aqui, que eu acho bem legal, já vi, tem umas páginas no Instagram que mostram só isso. Tem uns artistas que vão para lugares naturais, muito bonitos, praias, florestas, tudo, e eles empilham pedras, só que aí eles empilham não de qualquer forma, né? São pessoas assim muito habilidosas, que conseguem empilhar pedras, mantendo-as equilibradas. Aqui até está aparentemente fácil, mas tem uns que conseguem criar umas estruturas assim de pilhas de pedra, que você fica, como é que elas estão ali? Você fica se perguntando.
Muito curioso isso, muito curioso. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês fariam se encontrassem algo assim? Vocês olhariam para isso e diriam assim: olha que bonito. Sabe o que deve ter acontecido? Eu acho que no momento da maré alta, deve ter tido lua cheia e ventos muito fortes, e a marola do mar, junto com os ventos, trouxe as pedras, e com o movimento de vai e vem, as pedras acabaram ficando empilhadas assim. Que curioso isso. Quantos aqui chegariam a essa brilhante explicação? Você, João? João, meu amigo ali, já disse, eu chegaria, né? Eu creio que não, te conheço. Mas vocês acham que seria provável? Vamos fazer uma pergunta aqui. Gente, essa série não é aqui não é uma aula de ciências, aqui é mais um exercício de reflexão, tá? É um exercício de reflexão. Eu tenho uma outra série chamada Mostre-me Deus, que é mais sobre o universo mesmo, e essa outra nem é uma aula de ciências, eu digo que é um exercício de poesia, de contemplação. Poesia, o César gosta muito, mas é contemplação, é contemplar o universo. Já a série Razão é um exercício de reflexão, não é uma aula. Então, se você está esperando, vou aqui, vou receber um monte de informação do professor Rafael. Não foi para isso que a gente veio. A gente veio para fazer questionamentos, pensar. Eu pergunto para vocês, pensem comigo, vocês achariam provável que alguém, ao olhar uma pilha de pedras como essa, concluiria que o efeito das ondas, marés e ventos teria gerado essas figuras? Alguém chegaria a essa conclusão? Eu acho que seria um pouco improvável, não é? Mas eu tenho outra imagem e vou fazer outra pergunta para vocês. Vamos continuar com a nossa reflexão. Você chega na praia, na litorânea, e vai caminhar. E ao caminhar pela litorânea, você encontra alguém lendo essa frase. Aí a pessoa está olhando e diz assim: olha, I love you. Que está em inglês dizendo: eu amo você. Aí alguém olha, aí você olha, que lindo, olha, aqui na litorânea. Aí você pergunta para o rapaz que está ali perto: vem cá, quem escreveu? Quem é o casal aqui, como é? O rapaz: não foi assim. O que acontece é que tinha uma pedra aqui, e o movimento de vai e vem da maré, com o vento, a maré empurrava para frente e para trás, e o vento jogava para o lado. Com esse movimento, apareceu essa imagem. Aí você ia olhar para esse rapaz, e eu acho que você ia se afastar um pouco dele, porque ia julgar que ele não estava muito bem, psicologicamente. Por que você ia achar que ele não estava muito bem? Vamos lá, vamos pensar. Eu amo pensar sobre coisas simples, respostas simples, e a gente pensar um pouco mais profundo. Por que você julgaria que a resposta dele é inadequada para a pergunta que você fez? Por quê? E eu vou te ajudar na resposta. Você acha que é provável... Vamos lá. Você acha... Vou fazer uma pergunta primeiro, aqui, uma pegadinha. Já estou dizendo para vocês, é uma pegadinha. Você acha que é possível que essa resposta dele seja verdadeira ou não? É possível ou não? Bora. Quando a gente diz que é pegadinha, já fica... Os meus alunos até brincam com ele. Começam um chiado. É possível ou não? Geralmente a resposta é essa. Eu entendo por que vocês dizem que não é possível. Mas é possível. Possível é. Mas, Rafael, tinha que estar tudo muito certinho para sair exatamente isso aqui. Tinha, mas é possível. Agora eu vou te fazer outra pergunta. É provável que tenha sido assim? Não. Não é provável. Ser possível isso, e ser possível isso, é verdade. Aquela explicação que eu dei é possível, mas não é provável. Isso aqui é possível, que o vento e a maré tenham feito, mas não é
provável. Então aqui agora entrou um novo conceito, que, além da possibilidade, é o conceito da probabilidade. Quando a pergunta A, vamos lá. Por que você acharia que a resposta do rapaz sobre essa imagem é uma resposta de alguém que está tantando, né, como dizem? Por que você acharia que ele está louco ao sugerir que a resposta para isso é o vento e a maré? Porque não só não é provável, mas é altamente improvável que a resposta dele seja verdadeira. É tão improvável que você quase a classifica como, bora lá? Uma loucura ou impossível. É tão, mas tão, mas tão improvável que você classificaria como impossível. Entenderam? A diferença entre possível e o impossível é caracterizada pela probabilidade. Se uma coisa é tão, tão, tão improvável, a gente diz que é impossível. Quando é possível, mas é tão, tão improvável, a gente diz, não, isso é impossível. Pessoal, essa distinção, essa sensibilidade é muito importante e é o que muita gente resiste em dar. Eu quero apresentar para vocês um desafio, não é um desafio, desculpa. É uma declaração que Platão fez sobre a existência de Deus. Ele disse o seguinte, que tem duas coisas que nos levam a acreditar que Deus existe. A primeira é a existência da alma. E alma aqui eu já vou dizer que não é aquele aspecto espiritual ou do espiritismo, não é isso. Alma para Platão é aquela essência humana. Aquela coisa ali, essência que te define, isso é a alma. Então ele diz, a essência humana me mostra que Deus existe. Inclusive, inspirado nessa daí, uma das nossas palestras vai ser sobre quem é o homem e o que isso nos diz sobre Deus. Tá? Tudo bem. Mas no segundo ponto, que é o que eu quero mais trazer agora para vocês, ele diz que uma das razões que mostram que Deus existe é a ordem do movimento das estrelas e de todas as coisas sobre o domínio de uma mente que colocaram a ordem no universo. O fato do universo ter uma ordem que é expresso no movimento das estrelas e planetas, declara que Deus existe, segundo o filósofo Platão. E isso, vocês não acham isso coerente? Extremamente coerente. Por quê? Porque quando você vê ordem em alguma coisa, qual é a diferença entre ordem e desordem? É que ordem é algo tão improvável que só pode existir se alguém quiser que exista. Não é assim? Eu vou mostrar depois. Eu até falei para vocês sobre algumas coisas em outra palestra. Mas se você for parar para pensar, é o seguinte. O quarto, quando está... Eu mostrei, foi aqui, não? Um quarto bagunçado uma vez? Beleza. O quarto arrumado, ele está em ordem. E o quarto bagunçado está em desordem. Como a gente diferencia os dois? Um precisa que alguém vá lá e arrume, ordene. O outro tem tantas possibilidades que nem precisa que alguém mexa. Basta deixar sozinho que ele vai se bagunçar. Então, o que diferencia a ordem da desordem é que alguém vai lá e organiza. Então, Platão dizia o seguinte, quando eu olho para o universo e vejo um universo ordenado, eu entendo que existe um Criador. E é isso que eu queria. A essência da mensagem de hoje é nós pensarmos sobre isso. Um universo ordenado. E eu trouxe para exemplificar essa palestra, eu gosto muito dela. Eu fiz uma transformação nessa palestra, porque no início ela era muito científica, muito informação. Hoje tem menos informação e mais pensamento. E essa ideia bem aqui, essa história aqui. Ó. Esse maquinário aqui é uma representação do movimento de quem? Do sistema solar. Aí, pela foto do slide, talvez vocês não vejam, mas tem uma bola transparente aqui no meio que representa o Sol. E aqui você tem os planetas girando ao redor do Sol. Aqui é azulzinho a Terra.
Aí você gira essa manivela e os planetas começam a girar. Super legal, eu queria um desses, tá? Mas ontem a Railma não me deu um de aniversário. Então não dá, ainda não tenho. Mas esse sistemazinho aí tem uma história muito interessante que envolve o físico Isaac Newton. Tá? Já falei para vocês, sempre que eu falo de Newton, eu sempre digo isso. Já é fichinha. Eu vou te dizer que ele é, para mim, e para muitos historiadores, o maior cientista que já existiu. Tá? Uma mente assim, absurdamente... Newton está aqui e os outros, Einstein e outros, estão por aqui. É uma pessoa de outro nível e que o que ele mais estudou na vida nem foi física e matemática, mas sim Bíblia e profecias. Foi o que ele mais estudou. Tá? E tem um livro em português sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, inclusive detalhes que nós adventistas usamos para a interpretação de Daniel e Apocalipse foram apresentados inicialmente por Isaac Newton. Então, conta uma história, que não sabe se é verdadeira ou não, que Newton estava na sua oficina, ele é um ótimo mecânico de produzir equipamentos, e ele estava na sua oficina trabalhando, e chega um amigo dele para visitá-lo. E Newton continua trabalhando ali. Aí um amigo dele, ateu, sabe que Newton era cristão, chega lá e começa a vasculhar ali a oficina de Newton. E enquanto vasculha, ele encontra algo assim. E aí quando ele gira a manivela, que o negócio gira, ele fica extasiado. Que lindo, que legal isso. E fica girando. Poxa, que réplica maravilhosa do sistema solar. Aí ele diz assim, quem fez? Eu quero encomendar um para mim. Quem fez, Newton? E Newton está trabalhando, e diz assim, não, ninguém fez. Na verdade, o que aconteceu? Eu deixei as peças aí, e eu vou mexendo na oficina, as peças vão para um lado, vão para o outro, para um lado, vai para o outro. Com o tempo, uma engrenagem juntou com outra, e essa engrenagem foi unindo com outra, e de repente, quando eu olhei, estava aí. Aí o cara sorriu e tal, e continuou. Aí depois, não, Newton, fala sério, me conta, por favor, quem fez isso? Newton disse, amigo, eu já te falei. Nós somos amigos há muitos anos, eu já te expliquei. Foi exatamente assim, surgiu. Aí o homem ficou bravo. Você não me respeita, nós já somos amigos, e você fica me contando essas piadinhas, quando eu estou realmente interessado em comprar algo assim. Aí nessa hora Newton para o que está fazendo, olha para ele e diz, amigo, isso é só uma réplica do real. Você não acredita que a réplica foi feita do nada, mas o real você acredita. Não é curioso isso? Aí você diz, Rafael, o que você quer dizer? O que eu quero te dizer é que muitos pensam sobre a realidade exatamente como esse amigo de Newton. Olham para uma realidade muito mais ordenada que um equipamento desse, muito mais encaixada que um equipamento desse. Tem o meu amigo João, que é da área de agronomia, doutor em agronomia, sabe muito bem como o processo de fotossíntese é um pouquinho complicado, né, João? Uma vez me mostraram um esquema de fotossíntese, eu não consegui ler nenhuma palavra, estava tão bagunçado o negócio lá, de tanto processo de transformação de energia que tem na fotossíntese, que as árvores fazem brincando. E aí alguém vem e diz assim, olha, isso surgiu do nada. Foi jogado aí e se organizou. É muito contraintuitivo. A gente assimila isso por osmose, a gente vive a vida, alguém diz, veio do nada, tá bom, legal, veio do nada, tudo bem e tal. Aí a gente vive a vida, aí quando tu para pensar e diz, poxa, realmente eu acreditava naquilo, que tudo veio assim do nada, essas coisas tão encaixadas, tão organizadas. Então, era como se você olhasse para um quebra-cabeça desse e dissesse o seguinte, poxa, isso aqui quando está montado é uma coisa que veio do nada. É mais ou menos assim. E como é que a gente consegue distinguir quando ele está organizado de quando ele não está? Vocês lembram que eu falei que a diferença entre algo que é provável para algo que é improvável tem a ver com probabilidade? Bom, então agora vamos fazer uma coisa bem curiosa. Aproveitar aqui, vocês vão chegar em casa e vão dizer, poxa, hoje eu aprendi um conceito de matemática bem complicado. O professor Rafael me ajudou a entender. E eu vou ter essa missão para te ajudar a entender. Tá. Hoje eu quero que vocês saibam entendendo a noção disso aqui.
Probabilidade. Como assim, Rafael? Deixa eu te ajudar. Você está vendo aqui, você está vendo esse... Vocês estão projetando o PDF ou é o PowerPoint? O PDF, né? Ah, eu pensei que era o PowerPoint, porque o PowerPoint tem sessões, ele vai aos poucos, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, porque isso aqui ficaria escondido. Eu ia perguntar para vocês, ia ter todo um clima assim, tal, para a gente encontrar a resposta. Mas aí eu já mostrei as respostas. Mas, pessoal, olha só. Vocês conhecem esse dado aqui, né? É o dado mais comum. Ele tem quantas faces? 6 faces, certo? Você joga o dado para cima. Qual é a chance que você, quando o dado cair, fique para cima a face número 1? Quantas faces poderiam ficar para cima? 6. Mas qual é a face que você quer que fique? 1. Então, a chance de você encontrar 1 em cima é 1 em 6, correto? Então, essa é a chance. Isso é o que a gente chama de probabilidade. É a chance daquilo que você quer acontecer, dentre o número de possibilidades. Agora, vamos para esse dado bem aqui do lado. Ó. Esse dado ele tem uma característica. Eu sempre achei esses dados estranhos. Não sei por quê. Para mim tinha uma coisa assim meio de bruxaria e tal. Mas eu achei bonitinho. Bonitinho, mas eu nunca comprei. Eu dizia sempre, pai, não sei, essas coisas aí. Mas tem vários dados. Lá em São Paulo, você vai nos lugares específicos de jogos, tem dados de tudo que é jeito. Esse aqui, sabe quantas faces ele tem? 20 faces. Vai do número 1 ao 20. Aí a pergunta é, qual é a chance que você jogando ele fique desse jeito, com o 12 assim, para cima? Qual é a chance que ele fique com o 12 para cima? Se são 20 possibilidades, a chance é 1 em 20. Todo mundo entendeu essa ideia? Acabaram de entender a probabilidade. E eu vou dizer mais uma coisa. Você queria encontrar o 1 nesse dado e o 1 nesse dado. Qual tem mais chance de você encontrar 1 jogando para cima? O de 6 ou o de 20 faces? O de 6. Porque ele tem menos possibilidades, só 6, né? Então, olha só que interessante. Quando o número de baixo for menor, significa que a fração... quando o número de baixo for menor, a fração é maior. Quando o número de baixo é menor, a probabilidade é maior. Quando o número de baixo é maior, a probabilidade é... Todo mundo pegou essa ideia? Isso vai ser importante para o que eu vou passar daqui a pouco. Então, toda vez que o número de baixo é maior, a probabilidade, então, é menor. Certo? Beleza. Agora vamos mostrar umas coisas aqui para a gente lembrar de uns bons tempos. Certo? Vocês estão vendo faixa de preço aqui em cima? Quando a gente chega no Mateus e olha esses preços, R$ 23,99. A gente paga quanto por eles? 24, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, os gringos são bem chatos. Eles pagam R$ 23,99. Pago. Quando eles vêm para o Brasil, eles ficam no caixa esperando 1 centavo deles. Quando eu tive a chance de fazer umas viagens internacionais, até hoje, está lá no meu escritório, um saco de 1 cent que eu tenho. Tu vai em tudo que é lugar, aí não, 2 cents, 3 cents. Aí tem um saco, pesando é muito ali. Tá? Aí eu faço o maior H com meus sobrinhos. Olha, eu trouxe uma moeda para ti especial. Tal. É porque as moedas vão sobrando, né? Mas, pessoal, vocês perceberam que esse número... Por que a gente paga 24 e não tem problema? Porque praticamente 23,99 é igual a 24. Porque a diferença está apenas... Não é... a diferença aqui, na verdade, não é centavos, é real. É só 1 centavo, ou 0,01 real. Aqui está errado, não é centavos. Real. Então, é 1 centavo. 1 centavo não é 1 real dividido por 100? Certo? Então, 1 real dividido por 100. Quando a diferença é dessa, a gente praticamente não liga. Não faz diferença. E, olha só, alguém lembra desses bons tempos? Acho que alguém derramou até uma lágrima agora, né?
Puxa, que emoção. Se eu tivesse nesse tempo, eu podia viajar o Brasil todinho. Tá? Olha o tempo que a gasolina custava R$ 2,70. Tá? Eu lembro que eu deixei de fazer uma viagem para os Estados Unidos, porque o dólar estava alto, ele estava R$ 1,60. E eu disse, gente, eu não vou, é muito caro. Agora como é que vai? A R$ 5,00. Pessoal, a diferença, quanto é que a gente vai pagar pela gasolina aqui? A gente pagaria praticamente R$ 2,70, né? Só que a diferença já não é nem 1 centavo. É 1 centavo dividido por 10 a diferença. Então, praticamente é 1 sobre 1.000, não é 1 sobre 100. Então, essa diferença é tão pequena que nem faz diferença para a gente. Vocês perceberam? Beleza. Então, assim vocês já podem seguir para entender. Olha só algumas informações. Tá? Esse gráfico aqui, ele é chamado de gráfico da zona de um planeta habitável. Zona planetável habitável. Olha só, a zona planetária habitável é essa faixa verde aqui, ó. Se o planeta estiver fora da faixa verde, não pode ter vida nele. Não pode ter vida nele. Olha que curioso. Aqui você tem a condição de ser um planeta habitável. Olha onde a Terra se encontra, bem na faixa verde. Que pode ter vida aqui. E tem. Agora, olha só que interessante. Se o Sol fosse um pouquinho maior, já sai da zona verde, não sai? Perceberam? Se ele é só um pouquinho, já sai da zona verde. Significa que se o Sol fosse um pouquinho maior, não tinha como ter vida aqui na Terra. Se o Sol fosse um pouquinho menor, também não tem como ter vida aqui na Terra. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima, ela já sai da zona verde. Um pouquinho mais afastado, ela também já sai da zona verde e não poderia ter vida. Agora vamos para algumas informações mais curiosas aqui para vocês. Sabiam que, gente, vocês lembram que quanto maior o número de baixo, menor a probabilidade? Lembra disso lá dos dados? Quanto maior o número de baixo, menor a probabilidade. Jogar um dadinho para cima e cair, o número que você quer já tem uma probabilidade baixa. Mas, segundo o cientista Hugo Ross, a probabilidade da Terra existir do jeito que ela é de 1 sobre um número que é da seguinte forma. 1 seguidos de quantos zeros? 30 zeros. Então, você pega, escreve 1, estão imaginando? 1, e embaixo bota 1, quantos zeros? 30 zeros. É uma probabilidade baixa ou alta? Muito baixa. É uma probabilidade tão baixa que a gente diria que é impossível. A gente se aproxima tão perto que já pode considerar impossível. Mas a Terra existe. Quando é que uma coisa que é considerada impossível existe? Porque não foi feita por acaso. Mas sim, alguém foi lá e fez. E quem está dizendo isso não é o professor Rafael, é a matemática. Tanto é que existe um livro em inglês chamado O Planeta Privilegiado. The Privileged Planet. O que é o The Privileged Planet? É um grupo de cientistas que estudaram e mostraram que nós vivemos num planeta maravilhoso, muito bem planejado, organizado e que é um ótimo ponto de vista para observar o universo. Nós estamos se a gente estivesse um pouco mais longe do centro da galáxia, nós não veríamos muitas estrelas. Se nós estivéssemos muito perto, a luz das estrelas impediriam a gente de ver as coisas. A gente está numa posição ótima para ver, para uma região protegida. Nosso planeta tem várias coisas que dizem que a gente mora num planeta privilegiado. Ou melhor, eu prefiro a versão bíblica, planejado. Nós vivemos em um planeta planejado. Só uma informação para vocês. Na natureza existem 4 tipos de força. A força da gravidade, a força magnética, ou eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas forças, elas são descritas pela física com valores muito claros, muito precisos. Mas, sabe o que acontece? Olha o que o físico Paul Davies, que não é religioso, ele diz: se a razão entre a força nuclear forte e a força nuclear e a força eletromagnética fosse diferente de quanto?
1 sobre quanto? 10 elevado a... É um número 1 seguido de quantos zeros? 16 zeros. Aí você diz, o que significa isso? Você lembra lá a gasolina? Qual era a diferença do preço da gasolina? 1 sobre 1000, não era? O número 1 seguido de 3 zeros. Fazia diferença aquele valor de gasolina? Se muda só 1/10 de centavo, fazia diferença? Nenhuma. Mas olha isso, a natureza, se a força nuclear forte e nuclear fraca mudasse um número em 0,30 casas decimais, você muda só um pouquinho, a natureza já não poderia existir. Ou seja, se não fosse tão bem ajustado, se você muda um pouquinho, acabou. É isso que um físico está dizendo. Falando especificamente sobre o Big Bang, um outro cosmólogo ele diz o seguinte, olha que interessante, lembra que eu falei aqui sobre o Big Bang, que o universo está em expansão? Ele diz que a expansão do universo, se ela fosse um pouquinho mais devagar, ou um pouquinho mais rápida, o universo não era do jeito que é hoje e não teria condições de ter vida. Se fosse muito mais rápida, teríamos um monte de buracos negros. Se fosse um pouco mais devagar, o universo já estaria diluído. O universo é precisamente ajustado. E olha o que ele diz, uma alteração na força de expansão e contração. Qual é o número aqui? Não é como Mateus, que é 0,01. Mudou um pouquinho lá no Mateus, a gente já não se incomoda, porque não faz diferença. Para o universo, se tu mudar 0,0000055 casas, já faz um monte de diferença. Teria provocado uma expansão muito rápida, sem formação de galáxias, ou provocando um grande colapso rápido. Outra coisa, isso eu já expliquei para vocês. Vocês lembram que eu falei um pouco sobre entropia? Que é aquilo que explica por que o ovo inteiro sempre vem antes de um ovo quebrado? Porque a gente não vê ovo quebrado se juntar para virar inteiro. O fato das coisas irem do organizado para o desorganizado mostra que o universo, já que ele está indo sempre para o desorganizado, lá no início o universo era como, então? Desorganizado ou mais organizado? Mas pensem comigo, nós vemos a lei do universo sempre indo para o desorganizado. Então, como é que ele é lá no início? Organizado. Muito organizado. E olha quando você olha isso, você entende que, naturalmente, se eu não mexer nesse joguinho, ele vai bagunçando o joguinho. Agora, olha o que está dizendo aqui, a probabilidade do universo ter uma entropia tão baixa, lá no início, olha o tamanho dessa probabilidade, é 1 sobre 10, 123 não. É muito mais do que isso. É 1 sobre 10 elevado a 10, que é elevado a 123. Eu nem sei dizer quantos zeros vai ter aqui. Porque esse daqui em cima, aqui, o expoente desse, vai ser 1 seguido de 123 zeros. E o 10 ainda vai estar elevado a isso. Essa é a chance do universo ser tão organizado no início do nada. Como é que a gente diz quando a gente vê uma probabilidade muito, muito baixa? A gente diz que isso é impossível, por acaso. Só pode acontecer se alguém for lá e fazer. Não é assim na praia? Você só vai encontrar I love you na praia se alguém for lá e escrever. Porque é muito improvável que por nada isso apareça numa praia. Então você sabe que alguém fez. Então quando você olha um valor sobre esse no universo, você está vendo pela matemática que alguém fez. Porque é improvável que tenha vindo do nada. Isso é tão desesperador para quem não quer aceitar que alguém fez, que eles criam teorias mirabolantes, sem prova nenhuma, só para explicar. Uma delas é muito comum nos canais do YouTube e revistas de divulgação científica, que chamam os multiversos. Você já deve ter ouvido falar nos multiversos. É a ideia de que existem vários universos, cada um com uma história diferente. Aí tu pergunta, poxa, isso é bonito, é legal essa ideia. Mas ela não tem base científica nenhuma.
Não tem nenhuma observação, nada sobre o multiverso. Então, por que eles criaram? Só para evitar isso. Como assim? Como o nosso universo é muito ajustado, muito organizado, e a probabilidade dele existir é muito baixa, eles imaginam. Mas não deve ter um criador, logo, pode ter existido vários universos, e o nosso é aquele que deu certo. Só isso. E tem um monte de outros que deu errado. É só uma resposta para essa pergunta? Isso. Eu não estou aqui, mas eu tenho uma citação de um famoso físico dizendo claramente que a teoria do multiverso é imaginativa, não é real. Tá? E já indo aqui, gente, só mais alguns comentários aqui sobre dois físicos famosos, ateus, não cristãos. Eles dizem o seguinte: seria difícil explicar por que o universo teria começado dessa maneira exata, a não ser como quem? A não ser como um ato de um Deus que quisesse criar seres como nós. E Stephen Hawking falando, Rafael, ele está pregando Deus? Não. O que ele está dizendo é que explicar sem Deus é extremamente difícil. Mas ele prefere continuar explicando sem Deus. Mas ele reconhece que a melhor explicação mais rápida seria essa. O Freeman Dyson diz, quanto mais eu examino o universo e sua arquitetura, mais evidências encontro de que o universo, em certo sentido, devia saber que estamos chegando. Porque o universo foi planejado. Prêmio Nobel em 2020, Roger Penrose, eu gosto muito dele. Quando eu era jovem, como ele tinha uma história de uma rivalidade com Stephen Hawking, eu coloquei ele na classificação de vilões da minha infância. Assim, não gosto dele, ele não gosta do Stephen Hawking. Aí, amadurecendo, cristão, lendo mais sobre ele, aí hoje eu gosto muito dele, do Roger Penrose. E ele diz o seguinte, é difícil para mim acreditar que teorias tão extraordinárias possam ter surgido de uma que, gente, por favor, acompanhem e vejam os detalhes da fala dele. Possam ter surgido de uma aleatória seleção, uma coisa aleatória. É muito absurdo acreditar que teorias tão bem organizadas surgiram de maneira aleatórias, permitindo apenas a sobrevivência das boas. As boas são simplesmente o quê? Boas demais para serem ideias sobreviventes que surgiram de uma forma aleatória. Deve haver, em vez disso, alguma profunda razão subjacente para a harmonia entre quem? E a física. Como é que a matemática é tão presente na natureza? Pessoal, eu vou só pular 2 slides aqui, para eu ir já para a parte de aplicação teológica final. Eu quero trazer uma aplicação para a gente muito importante. O texto de Romanos 1:20 diz assim, ó, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos o quê? Claramente sendo compreendidos por meio das coisas. O que é que Paulo está dizendo? Eu consigo entender alguns atributos de Deus apenas olhando para onde? Para a natureza. Olhando para a natureza, eu aprendo sobre Deus. Por isso que quando alguém demoniza a ciência, que está estudando a natureza, demoniza a física, a biologia, a química, isso é coisa de ateu. Não faça isso, porque a Bíblia fala que através da natureza a gente aprende sobre Deus. Não é isso que nós temos feito nessa série? Então, aí continua. Mas quem, mesmo assim, nega a Deus, é indesculpável. Eu quero agora tirar a lição mais importante dessa palestra. Um raciocínio aqui lógico. Depois de ver quão improvável é o universo ser como é, e eu só falei umas pouquinhas coisas, que eu não queria encher a cabeça de vocês de informação, não é o meu objetivo, mas eu quero que vocês peguem a reflexão. Depois de ver tudo isso, nós podemos afirmar que o universo é inteligente ou não é? Quando eu digo inteligente, é um produto inteligente, com sinais de inteligência, como um livro. Um livro é algo inteligente. O universo é ou não inteligente? Sim, bem organizado, bem planejado. É inteligente, concordo. Agora, uma criação inteligente revela um criador inteligente, concordo? Se eu tenho um universo inteligente, então o criador também é um ser
inteligente. E nós somos o quê? Seres inteligentes. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês sabiam, pessoal, tem uma coisa linda nesse raciocínio aqui, que é uma pergunta que desde os meus 18 anos eu lendo livros de ciência, os honestos, reconhecem que a ciência não tinha essa resposta. Nós cristãos temos. Eles diziam o seguinte: por que a ciência acredita que pode entender a natureza? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que o homem acha que é capaz de entender? Por que o homem acha que a natureza é incompreensível? Por que a gente acha que a natureza é compreensível? Por quê? Da onde a gente tem essa ideia? E segundo, por que a gente acha que nós somos capazes de entender essa natureza? São duas perguntas aí. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu acho que o universo pode ser compreendido? Einstein dizia que esse é o maior mistério da natureza. Por que o universo pode ser compreendido? E a segunda, por que eu, ser humano, sou capaz de entender o universo? A resposta está aí. Quem criou o universo? Bora? Vocês sabem a resposta. Quem criou o universo? Deus. Quem criou o ser humano? Deus. A sua imagem. Deus inteligente cria o universo que reflete a sua inteligência, correto? E Deus inteligente cria o ser humano inteligente que reflete a sua imagem e inteligência, correto? Por isso que o ser humano aqui se conecta com o universo aqui. Porque ambos têm a mesma origem. Se nós não tivéssemos a mesma origem, não tem por que acreditar que o universo é compreensível e nem que nós somos capazes de compreendê-lo. Só a existência de Deus, que cria o universo e também nos cria, pode explicar isso. E eu desafio qualquer ateu ou outro a dar uma explicação para isso sem esse triângulo. E agora vem assim, a pergunta para a aplicação nossa é: como nos relacionar com um ser que é inteligente? Como é que seres inteligentes conversam entre si? Interagem entre si? Como é que você conversa com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? Como é que vocês interagem entre si? Por acaso vocês interagem em gritaria? É assim? É assim que a gente interage um com o outro? Ou deveria, pelo menos? Claro que tem algumas que fazem, né? Mas não é o ideal. Mas é assim? A Bíblia dá uma ideia de como a gente deve interagir, onde seres inteligentes interagem. Olha, Isaías 1,18. Venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Refletir aqui é conversar, trocar uma ideia. Deus te convida para refletir junto com Ele. E quais são as implicações disso? Significa, meu amigo, que quando você entra naquela porta, ou quando você se ajoelha no seu quarto, você está diante de um ser inteligente e que quer ter uma relação inteligente com você. Então, naquele momento, suas orações, por isso não podem ser como a Bíblia condena, diz assim: não fazer orações o quê? Repetitivas. Por quê? Oração repetitiva. Tu faz oração repetitiva para a tua esposa, pedidos repetitivos? Quando tu vai falar com ela, tu fala só as mesmas frases? Já pensou se nós fizéssemos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos ou amigos, como a gente conversa com Deus? Dá um exemplo aqui. Querido Senhor, obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor, que o Senhor faz por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito bom estar aqui, Senhor. Amém. Isso parece uma oração ou uma conversa entre duas pessoas inteligentes? Duas pessoas que querem refletir juntos? Não parece. Mas é assim que a gente quer, pastor Saraiva, conversar com Deus. Ou as manifestações que nós temos hoje, principalmente no meio evangélico, quando é pentecostal, onde as pessoas vêm e gritam, e não pensam, e buscam a sensação, e buscam o êxtase emocional, e buscam a música mais ritmada, intensa possível, para que eu sinta. Será que isso reflete esse verso? Vamos refletir juntos? Isso não é a relação que Deus quer ter com você, sabe?
Por isso que eu amo a igreja adventista. Eu nunca esqueço o primeiro dia que eu pisei numa igreja adventista. Onde eu sentei, cantamos hinos, ouvimos uma mensagem. Não vi gritaria, eu vi uma pessoa pregando a palavra, criando uma ideia, a gente pensando, refletindo, orando. Então, vamos entender. Nós temos visto um movimento hoje em dia, aí fora, que infelizmente às vezes vai levando a gente a acreditar que a relação de Deus com você tem que ser medida por sensações. Não é, porque relação entre pessoas inteligentes não é medida assim. Relação entre pessoas inteligentes é por diálogo, é por crescimento, é por interação. É você caminhar com Jesus, é você ir a Emaús com Jesus, é você sentar, conversar com Jesus. Isso é uma relação entre seres inteligentes. É isso que Deus quer ter com você. Então a gente às vezes imagina que eu tenho que estar aqui gritando, eu tenho que estar em êxtase, eu tenho que pular. Não, não é. Porque isso não reflete. E isso tem uma consequência muito grave. Olha o que o texto, quando a gente não faz isso, não tem uma relação inteligente com Deus, sabe o que acontece conosco? Eu vou só ler os trechos em amarelo. Basicamente ele está dizendo aqui que os homens que não seguem a Deus, não rendem graças, não glorificam, eles têm, o que acontece com eles? Obscureceram, se tornaram obscurecidos, deixam de ser pessoas inteligentes. Rafael, você está dizendo que uma relação errada com Deus vai refletir na minha inteligência, na minha capacidade cognitiva, vai diminuir isso? Vai. Porque é um processo neurocientífico, não é Rafael que está dizendo. E aí a Bíblia diz, tornaram-se o quê? Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem, como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí aqui tem o aspecto do corpo, degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Quando eu tenho uma relação com Deus, que não é fundamentada na reflexão, numa interação entre seres inteligentes, onde eu fico mais gritando, sem a razão. É incrível. Vocês já notaram que parece que os cultos mais, eles valorizam perder a razão e não manter a razão? Parece que quanto mais tu perde a razão, melhor foi a experiência de culto, a experiência cultica. Já perceberam isso? E é o que a gente tem percebido. A gente promove a perda da razão quando eu tenho uma relação entre dois seres inteligentes. E eu digo assim, para essas igrejas ou movimentos religiosos que pensam dessa maneira, sabe qual era a melhor maneira de fazer um culto? Deixar uma mesinha, e é bem forte o que eu digo, mas é verdade. Deixa lá na porta da igreja, quem acha que esse é o culto, uma mesinha com alucinógenos, com drogas, alucinógenos. Por quê? Porque o alucinógeno dá esse efeito de perda de consciência e você vai sentir um êxtase espiritual incrível. Aí você diz, mas eles têm igrejas e cultos que fazem isso. Tribos africanas fazem isso. Por quê? Porque a definição de relação com Deus deles é essa. Perda de consciência. Mas na Bíblia não é assim. O governo de Deus, segundo o caminho a Cristo, não é como Satanás nos quer fazer parecer. Fundado sobre quem, gente? Sobre uma submissão cega, um domínio, o quê? Irrazoável. O que é domínio irrazoável? Domínio sem razão. Domínio sem inteligência. Ela apela para o intelecto e a consciência. Vinde, pois, e arrazoemos. É o convite do Criador para os seres que formou. Meus amigos, o meu apelo para vocês é que a nossa relação com Deus seja hoje uma relação inteligente, entre dois seres inteligentes, com orações sinceras, transparentes, claras, onde você se ajoelhe e converse com seu amigo, que apesar de também ser seu amigo, mas é teu Senhor. Que a sua relação com a palavra de Deus não é aquela, vou abrir a palavra e vou ver o que ela... Estudar a palavra de Deus, porque ali é uma mensagem de um ser inteligente para você.
e com a mente esclarecida. E para ter mente esclarecida, entra aqui quem? Qual é o presente, Kênia, que a gente ganhou para a gente ter uma mente esclarecida? Reforma de saúde. Para eu ter uma mente... Isso é lindo. Que igreja harmoniza tudo de uma coisa só? Eu não vejo nenhuma outra. Que junta todo o processo para você ter uma relação límpida, cristalina com Deus. Tá bom? Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque vejo o mundo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Obrigado, pessoal. Que vocês possam ter essa relação com Deus diferente daqui para frente. Esse é o meu desejo e minha oração. Desculpa ter me estendido um pouco o horário.